que a nossa paraxá, Vaera, Pareci, ela fala de justiça e retidão. E vamos tentar entendê-la, alguns detalhes que o Léo já falou pela manhã, e nós vamos apenas tentar nos entender mais um pouquinho. Capítulo 6 de Êxodo. Capítulo 6 de Êxodo. Enquanto você acha, nós vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por esta tarde, quando nós estamos encerrando o Shabat na tua casa, e, ó Eterno, podendo ter o privilégio de estudar mais a tua palavra mais uma vez, olhá-la e, ó Eterno, trazê-la ao nosso coração, para as nossas vidas, para o dia de hoje. Nós te agradecemos por este privilégio, que muitos gostariam de fazer isso que nós estamos fazendo, mas muitos são os empecilhos e as dificuldades. E o Eterno tem tido misericórdia de nós, e nós conseguimos, Eterno, pela tua bondade, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e transformar o nosso coração com a tua palavra, para que hoje estejamos juntos, encerrando o Shabat e iniciando nova semana, e nos sustentando pela tua palavra para viver mais uma semana de trabalho e de lutas, ó Pai. Perdoa, Eterno, os nossos pecados e envolva-nos com a tua sabedoria e a tua graça nesta tarde, toda a congregação e todos os nossos irmãos que estão conosco na internet. O Eterno venha nos abençoar. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. A paraxá Apareci, Vaera, é uma paraxá que ela vai falar sobre justiça e retidão. E justiça e retidão está muito ligada à salvação também. Porque você vai ver aqui que Elohim diz assim: então disse o Eterno a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, por causa da minha poderosa mão, os deixará ir, por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Elohim a Moisés, eu sou o Eterno. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Então, justiça e retidão está totalmente ligado à salvação. Por quê? Porque a palavra no hebraico é tsedek. E aí você já pode entender também que é tzedaká. Tsedek, tzedaká, tudo é justiça e retidão. Aí você pode entender, quando você entende que justiça e retidão é tzedaká, tzedek, tzedaká, e depois tzadik, que é o justo, o servo de Elohim. Você então pode entender por que Elohim vai fazer aqui um grande livramento. Ele vai agir agora estabelecendo as suas ações de justiça. Por quê? Tzedek, tzedaká, originalmente indica uma vida reta, retilínea, né? É um termo moral, da mesma forma como significa também o cano. O cano se fala no hebraico de uma vara de medir, porque vai medir. Vamos lá em Ezequiel, vamos lá em Ezequiel, no capítulo 40, você verá o profeta falando sobre essa vara de medir. Por que o profeta diz? Ele vai medir aqui, ele vai medir ali, ele mede aqui, ele mede a entrada, ele mede o templo, ele mede tudo, ele vai medir. Porque está falando dessa retidão, dessa justiça. É isso que ele está falando, o profeta. Capítulo 40, ele vai avistar a restauração e ele vai começar a profetizar. Em muitos versículos, até no capítulo 42, ele vai falando sobre medidas. Então, versículo 3, ele me levou para lá, no capítulo 40, e vi um homem cuja aparência era um vigia de Elohim, cuja aparência era como do bronze, e ele estava em pé na porta. Ele tinha na mão um cordel de linho, isso é justiça e retidão. Por isso que é cano, é uma vara de medir. Uma cana de medir, vai medir o quê?
a conduta, se ele vai medir o templo, ele vai medir para ver se ajusta às medidas que a Torá exige de cada um de nós para termos uma vida de justiça e de retidão. Se aquilo que nós fazemos e nós vivemos se ajusta à Torá. Então, olha o versículo 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver. Pois para isto fostes trazido. Anuncia a casa de Israel tudo o que vires. Havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, na mão do mensageiro, do anjo. E aí, olha o versículo 5 mesmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana e uma altura e uma cana. Olha o 6. Então ele vem à porta e olha para o oriente e sobe pelos seus degraus e mede o limiar. O limiar é ali, ó, entre a escada e aqui dentro, o limiar da porta. Ele vai medir. E da porta uma cana de largo e outro umbral, uma cana de largo. Olha o versículo 7, ele vai medir as câmaras. O 8, também mediu o vestíbulo da porta de dentro, uma cana. Então mediu o outro, ele vai medindo. Versículo 11, ele mede mais a largura. Versículo 13, ele mede então a porta. Versículo 14, ele mede também o vestíbulo. Versículo 19, ele mede a largura. E ele vai medindo. Todo o capítulo aqui fala das medidas. Olha só, no capítulo 41, aquele mensageiro continua medindo. Então ele me levou ao templo e mediu os umbrais. O versículo 2, a largura da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Por quê? Porque existia o côvado real e o côvado comum. Então a medida espiritual é do côvado real. Ela é maior a medida do côvado comum e a medida do côvado real. A medida do côvado comum eram 2 palmos. A medida do côvado real vem daqui até a ponta desse dedo. Maior um pouco. A medida para nós, o que o Espírito está falando? De justiça e de retidão tem que ser maior do que a do mundo lá fora. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, de forma alguma entrareis no reino. Aí ele vai no capítulo 41 todo medindo, e o capítulo 42, a partir do versículo 15, ele volta a medir. Esse é o mensageiro. Isso é tzedeque, justiça, retidão, cano, medida, tzedaká, justiça, retidão. Por que tzedaká? Porque justiça social? Porque você vai ajudar é lei. É a palavra do Eterno. Por que Elohim vai agora estabelecer as suas ações de justiça? Porque pelo nome dele não foi conhecido, agora ele vai agir. Ele vai agir com as suas ações de justiça ali para poder livrar Israel e para poder trazer arrependimento ao coração de Faraó e ao coração de Israel. Aos dois. Porque quando ele trabalha, ele não trabalha com uma só expectativa ou um só objetivo. Ele vai trabalhar para atingir a todos nós. Todos nós, quando ele começa a trabalhar. Então, mais tarde o cânon passou a significar o quê? Os livros da Bíblia Sagrada, o cânon sagrado. A medida sagrada se encontra aqui para que eu e você possamos saber como é que Elohim estabelece justiça. Então, tzedeque é no masculino, justiça e retidão. Se refere, então, a um padrão ético e moral. E é claro, esse padrão é a natureza e a vontade de Elohim. Eu não posso me espelhar nesse padrão de justiça, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu não posso me espelhar no padrão de justiça do Roberto, e nem no padrão de justiça do juiz de Vitória, da comarca do centro de Vitória. O padrão que eu tenho que me espelhar está na palavra de Elohim. Porque ele próprio é a própria justiça e a retidão, não é?
Então, a natureza dele e a vontade dele é reta. A tzedakah é no feminino, justiça e retidão. Até onde se pode observar, as duas formas não divergem nos sentidos, nem tzedek, nem tzedakah. Existe uma exceção onde o uso das duas palavras tzedek, tzedakah, justiça e retidão tem o mesmo sentido. Vamos lá em Gênesis para você entender isso. Aqui tem o mesmo sentido, Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 6. É interessante que ali diz assim, creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. A Bíblia diz que Noé era um homem justo diante de Elohim nas suas gerações. Por que Noé era justo? Por quê? Ele só praticava atos de justiça porque ele perseguia a obedecer Elohim. Aí que se encontra a verdadeira justiça. Em obedecer. Você não faz corretamente, nem eu faço. Dentro de um padrão de exigência da palavra de Deus, nós não conseguimos, eu acredito que não. Mas, pelo menos Deus vê em você e em mim o esforço para alcançar esse objetivo de Elohim. Então ele diz assim, creu Abraão no Eterno e isso lhe foi imputado para justiça. Isso foi contado na vida de Abraão e para a sua descendência como justiça. Como justiça foi acrescentado. Olha no capítulo 18 de Gênesis, o versículo 19. Olha aqui como há um desenvolvimento da palavra de dois capítulos apenas. Olha o que Elohim vai falar. Pois eu o escolhi. Quem ele escolheu? Abraão. Para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. Para que guardem o caminho do Eterno. Para que pratiquem a justiça e o juízo. A fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, a descendência de Abraão tem que ter como ponto principal a prática da justiça. A prática da justiça. Que todo o capítulo, toda a nossa paraxá vai falar dessa justiça. Você verá isso claramente. Então, aqui as duas palavras vão dizer em respeito aos juízes, justiça e retidão, que todos os pronunciamentos e as decisões dos juízes, quer ver? Vai no capítulo 19 de Levítico, tem que estar em harmonia com a verdade. Todas as decisões dos juízes, daqueles os quais vão julgar. Mas, pastora Sandra, eu não sou juiz de ninguém. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 5, que se você não sabe julgar os de dentro, Deus, Elohim julga os de fora, nós julgamos os de dentro, para manter a ordem. Para manter a ordem. Olha aqui Levítico 19, 15, olha. Não farás injustiça no juízo. Por isso que eu disse, todos os pronunciamentos e decisões dos juízes têm que ser em harmonia com a verdade. Olha aqui, ó. Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre. Não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso. Mas com justiça julgarás o teu próximo, tanto ao pobre quanto ao rico. É isso que ele está dizendo. Então, tzedakah e tzedek, justiça e retidão, é aplicada aqui também no capítulo 19 para pesos e medidas. Então, tanto para você julgar, como quando você tem uma balança e vai pesar. Então, justiça e retidão fala aqui, ó, olha o versículo 35, ó. Não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de cumprimento, de peso e de capacidade. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumprireis. Eu sou o eterno. Guardareis os meus estatutos e todos os meus juízos. Eu sou o eterno. Então, a fraude, nas relações comerciais, elas não são permitidas. Muito menos prejudicar por meio de fraude. O que é prejudicar por meio de fraude? O prejuízo é fazer o mal, diminuir o valor, anular, tornar sem efeito o valor espiritual.
Qual é a operação que há aí fora contra a congregação? É diminuir o seu valor. É desfazer a palavra. Por isso que é uma fraude, é um prejuízo que o próprio irmão, os nossos próprios irmãos muitas vezes fazem. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. A Márcia foi viajar sexta-feira cedinho com o Matheus e o Adilson para o Rio de Janeiro. Mas ela me ligou, eu não tinha nem saído de casa ainda, e falou: pastora, você conhece fulano? Falei: conheço. Pois então, pastora, ele estava falando que você conhece aquela pastora Sandra. Ele veio falando e falando, aquela mulher não vale nada. E por aí ele foi proferindo. O que ele está fazendo? É uma fraude. Isso é um prejuízo, porque ele estava diante de pessoas falando isso. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo mal, ele está diminuindo o valor de alguém. Ele está fazendo o que? Anulando, tornando sem efeito um valor espiritual, o qual se ensina. Um valor espiritual. Isso é fraude. Isso também é fraude. Não é só fraudar em pesos e medidas. Eu fraudo com a minha própria língua. Eu pratico injustiça. Eu pratico injustiça. É isso que acontece terrivelmente conosco muitas vezes. Você se lembra quando Nabonito, filho de Nabucodonosor, no capítulo 5 de Daniel, ele toma porque os vasos do templo foram levados para a Babilônia. Quando esses vasos foram para a Babilônia, esse rapaz, Nabonito, pai dele, sai de férias. E ele fica então tomando conta do reino. E ele se embebeda e ele faz uma festa de orgia e de bastante bebida e provavelmente sexo também. E ele pega os vasos do templo, porque ele quer desfazer o valor espiritual dos utensílios do templo. Isso é fraude. Ele quer desfazer o valor espiritual dos utensílios. Ele vai beber nos vasos. Ele tinha tanta caneca para beber. Ele tinha tanta taça de ouro e de prata para ele beber. Ele era o rei da Babilônia. Por que ele foi exatamente beber nas taças que vieram de Jerusalém, do templo de Jerusalém? Por que vocês acham que ele fez isso? Porque ele queria diminuir o valor espiritual e massacrar. Era isso que ele queria fazer. Mas o juízo para Nabonito veio numa noite. E ele, logo após ver a mão na parede escrevendo: teu reino foi contado, foi pesado, foi medido, foi calculado e passou de ti o reino. Isso é justiça, isso é retidão. Por quê? Por causa da fraude que ele está anulando, ele está tornando sem efeito o utensílio do templo de Jerusalém. É isso que aconteceu com ele. Nos dois usos da palavra de Sedeque, de Sedacá, o sentido básico é não se desviar do padrão estabelecido por Adonai. A palavra vai distinguir dois aspectos básicos: ético, forense. Forense são os tribunais comuns. E o teocrático, que é o governo de Elohim. Então, a palavra vai distinguir três aspectos básicos: justiça e retidão. Quais são eles? O ético, o forense e o teocrático. Teocrático é o governo de Elohim, né? Então, você viu que a justiça e a retidão caiu no governo de Elohim, na casa de Nabonito, e ele foi julgado imediatamente. Na Parashá Vayera Apareci, agora eu vou mostrar a vocês, vão lá. Êxodo capítulo 6. Agora eu vou mostrar, diz o Eterno a vocês, o que eu hei de fazer a Faraó. Olha, quando as pessoas leem aqui esse texto, no versículo 1. Olha só logo na parte A do versículo. Agora verás o que eu hei de fazer a Faraó.
Então Deus odiava Faraó? Elohim odiava Faraó? Não. Elohim quer salvar. Justiça e retidão vem acompanhada de arrependimento de pecados, doutrina bíblica básica e salvação. Ela vem acompanhada de arrependimento de pecados e salvação. Quando no capítulo 5, Moisés se apresenta para Faraó, um capítulo antes do capítulo 6, o 5, lá no versículo 2, ele diz: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O que é festa? No hebraico é hag, nas línguas semíticas significa dançar em volta de um altar para sacrificar. Dançar em volta de um altar para sacrificar. E Elohim então vem ao nosso encontro. Por que nós temos que celebrar as festas? Por que nós temos que celebrar Shabat? Porque o Shabat, você em obediência a Elohim, ele vai te santificar. As festas, ele vem ao seu encontro para te santificar. As festas não falam de arrependimento. A não ser Yom Kippur. A não ser Yom Kippur. Arrependimento de pecados. Porque o arrependimento de pecados é para todos. E as festas também. As festas são estatutos e são instituições espirituais declaradas no Sinai para mim e para você. Faraó diz: quem é que me mandou deixar Israel ir? Quem é que foi que mandou deixar Israel ir? Responde para Moisés. Por isso que agora Elohim fala: agora verás o que eu hei de fazer a esse desobediente, a esse de nuca rígida, que não dobra, aqui ó, cerviz rígida, nuca rígida, que não, ele é teimoso. Ele é teimoso. Eu hei de fazer a ele. Por quê? Porque não se fez conhecido pelo nome, agora eu vou me fazer conhecer pelo meu bordão. Eu vou me fazer conhecer pelas minhas ações de justiça e retidão. Eu vou me fazer conhecido pelas minhas ações de justiça e retidão. É isso que ele vai fazer. E com 7 verbos que estão aqui, são as ações de Elohim. Olha a partir do versículo 6 do capítulo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Eterno, vos tirarei, primeiro verbo, tirar, de debaixo das cargas. Por quê? Porque está havendo uma opressão, é tzedakah. Opressão ao menor, pelo maior. Eu vou tirar. Deus odeia a injustiça. Você pode guardar isso no seu coração. Marido não pode oprimir a mulher, nem mulher oprimir a marido, nem pai oprimir a filho, nem filho oprimir a pai, porque Elohim uma hora vai julgar o negócio. E não vai ficar bonito. Não é? Então eu vou tirar o primeiro verbo. O segundo verbo, eu vou livrar da sua servidão. Eu vou resgatar o terceiro verbo com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei, eu serei, o verbo ser. Eu vou tirar, eu vou levar e eu vou dar herança. Eu sou o Eterno. Todos esses verbos aqui são as ações de Elohim. Mas Faraó vai começar aqui as pragas sobre o Egito, porque Elohim prometeu livrar, e o sentido aqui, que agora verás o que eu hei de fazer a Faraó. Faraó vai sentir o que é um combate. Faraó agora vai conhecer o que é um combate. Ele vai ver se o homem vence a Deus. Se você pode vencer a Deus. Se eu posso vencer a Deus. A queda de braço vai até onde? É isso que ele está falando. Faraó verá agora o combate. Então você vai ver aqui que ele não foi conhecido pelo nome, por isso que ele vai com as ações. Para os rabis, o conhecimento aqui se dá, que Deus vai se fazer conhecer, se dá pela ação de Adonai. Pelos atos de justiça que ele será conhecido. Ele será conhecido pelas suas obras. O rio vai se tornar em sangue. As rãs vão tomar o Egito. Só depois da 7ª praga que Faraó tem alguma coisa de lucidez e vai se arrepender. Olha aí, olha para a sua Bíblia. Olha aqui. Capítulo 7. Moisés fala outra vez a Faraó
E então vem a praga do sangue, a partir do versículo 14. Capítulo 8, a praga das rãs. Vem golpe. A praga dos piolhos, no versículo 8. No capítulo 8, a partir do versículo 16. A partir do versículo 20 do capítulo 8, a praga das moscas. Olha só, capítulo 9, a praga da peste nos animais. A praga das úlceras, a partir do versículo 8 do capítulo 9. A praga da saraiva. Olha o versículo 27 no capítulo 9. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: eu pequei contra Elohim. Que é isso? Ele se considera pecador e se arrepende. Ele se considera pecador e se arrepende. Irmãos, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós temos nojo de nós mesmos. Não é assim, Tiago? Aquilo que você fazia, você chega a sonhar que você está fazendo aquela miséria que você fazia, e que eu fazia, e que eu não quero fazer mais, aí você acorda, graças a Deus. Era assim quando eu fumava. Eu sonhava que eu estava fumando, Gleice, quando eu acordava. Ai, obrigada, não é verdade. Porque você passa a tomar nojo de você mesmo, daquela prática. Isso é arrependimento de pecado. Isso é doutrina bíblica. Porque você quer uma vida de justiça e retidão. Você não quer uma justiça própria. Você quer uma vida verdadeira. Não é a justiça sua e nem minha. Olha aqui. Olha aqui. Então, você vai ver que ele vai se arrepender e ele vai reconhecer que o Eterno está praticando justiça e retidão. O Eterno é justo. Mas eu e o meu povo somos ímpios. Nós não conhecemos a justiça, nós oprimimos Israel. Irmãos, cuidado para você não se arrepender igual ao faraó. Quando você vê o perigo, aí você se arrepende, volta atrás, daí a pouco você volta às mesmas práticas. Você cai no mesmo rameirão, eu e você. Cuidado, vigia. Cuidado, vigia. Vamos lá em Ezequiel no capítulo 28. É a nossa Haftará. Veja bem Ezequiel capítulo 28. Você vai encontrar isso aqui, dito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 28, lá no versículo 24, 25, lá no versículo 25 de Ezequiel 28. Olha só. As ações ali, a prática de Elohim ali, quando o faraó reconhece que ele é justo, é para libertar o cativo. O faraó declara: o Eterno é justo, porque ele veio para libertar Israel da opressão de um Senhor maior que Israel. É isso aí. Assim diz o Eterno Elohim. Quando ele vem para nos libertar do pecado e do mundo, quando ele usa o bordão, porque ele falou no nome dele, nós não reconhecemos o nome dele, ele vai usar o bordão. Ai de nós. Ai de nós. Olha aqui, assim diz o Eterno Elohim. Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, eu me santificarei entre eles perante os olhos das nações. Então habitarão na sua terra que dei ao meu servo a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas, habitarão seguros, quando eu executar justiça, juízo, contra todos que estão ao redor e que os desprezam. Então saberão que eu sou o Eterno, seu Elohim. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Eterno, capítulo 29. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Eterno Elohim: estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o rio é meu e eu o fiz para mim. Uma das situações que Moisés chama Faraó pela manhã até a margem do Nilo é porque ele iria ali sacrificar aos seus deuses à margem do Nilo. Aqui o que o profeta diz? O meu rio é meu e eu fiz para mim. Ele achava que ele havia construído o Nilo e toda a terra. Deve ser. Mas eu porei anzóis nos teus queixos, prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas.
todos os peixes dos teus rios se pegarão as tuas escamas. Deixar-te-ei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Cairás sobre a face do campo, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves dos céus te darei por mantimento. Então saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Eterno. Tu tens sido um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela tua mão, tu te quebraste e lhes rasgastes todo o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Eterno Elohim: eu trarei sobre ti a espada, exterminarei de ti o homem e o animal, a terra do Egito se tornará em desolação e deserto. Então saberão que eu sou o Eterno, porque dissestes: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertos, e desolações e solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas. Olha no versículo 14. Removerei o exílio dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra da sua origem. Olha a profecia, a promessa para o Egito. Ali é a terra da sua origem. Ali será um reino humilde. O Egito nunca mais foi a grande nação que Faraó considerava que era. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os enfraquecerei, para que não domine sobre as nações. O Egito não será mais a confiança da casa de Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade, quando se voltava a ele à procura de socorro. Então saberão que eu sou o Eterno Elohim. Nunca mais. Israel ainda procurou refúgio no Egito. Olha a promessa de Elohim sobre o Egito. É isso aí. O aspecto ético da justiça e retidão de Tzedeque, de Tzedakah, envolve qualidade nos relacionamentos entre indivíduos. Aqui está a ajuda ao pobre e ao necessitado. A qualidade nos relacionamentos entre indivíduos. Os profetas declaram que julgar o pecado é uma necessidade divina, porque nós temos um Deus justo. Olha para você ver aqui em Isaías, no capítulo 26 de Isaías, versículo 20. Então, a justiça envolve, no aspecto ético, a qualidade nos relacionamentos. A qualidade de Israel, no relacionamento de Israel com o Egito, no período de retirar Israel do Egito, estava muito boa, não estava? Não estava? A Bíblia fala que nem fôlego eles tinham mais, né? Nem fôlego tinham mais. O relacionamento entre indivíduos estava cortado. Porque um se põe lá na altura e o outro lá embaixo, e o mais alto oprime o menor. E Deus odeia isso. Odeia isso. Porque Ele é justo. Olha aqui no versículo 20. Olha. Vai, povo meu. Entra nos teus quartos. Fecha as tuas portas sobre ti. Esconde só por um momento, até que passe a ira. Vede, o Eterno sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. A exposição do pecado. Isaías 26, versículo 20 e 21. Por causa dos relacionamentos. Essa é a justiça. Tzedeque, Tzedakah, na área ética de justiça e retidão. Embora essa retidão e justiça possa exigir castigo, porém ela é seguida, como o Léo falou de manhã, de misericórdia. De recede, em face de quê? Das portas do arrependimento que se abrirão. As portas do arrependimento se abrem aqui para Faraó e para Israel. Para Faraó e para Israel, as portas do arrependimento. Por isso que nós lemos aquele texto de Lucas 13 de manhã. Todos se arrependam. Porque eu celebro as festas agora, as festas bíblicas, Shabat, a Páscoa, Pães Asmos, todas as festas, elas te levam no melhor relacionamento com Elohim, porque Elohim vem estar conosco e nos santifica.
santifica. Quem nos santifica? É Ele. É Ele que nos santifica. Agora, arrependimento é necessário aquele também que celebra as festas. É necessário também para esses que estão celebrando, porque eu posso fraudar alguém, até sem perceber, não é verdade? Então, aqui a misericórdia é acompanhada da porta do arrependimento. Vamos lá no Salmo 51 para você ver. O exemplo do rei Davi. Eu queria uma águazinha assim. 51. Aqui no caso de Davi, ele se arrependeu e houve oportunidade. Eu quero te dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, que vai chegar o momento que os homens não encontrarão a porta do arrependimento, porque quem nos leva ao arrependimento, diz Romanos capítulo 2, Elohim que nos leva ao arrependimento. É Ele com seus atributos, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Mas você vai ver, aqui Davi encontrou a porta do arrependimento. Mas você vai ver que chegará um tempo que os homens não encontrarão essa porta. Eles não se arrependerão, terão ódio de Elohim. Eu vou te mostrar. Mas primeiro vamos ver o Salmo 51. Olha o versículo 4. Contra ti somente pequei, diz Davi, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado, tu és justo, a tua justiça e a tua retidão é perfeita quando falas e puro quando julgas. Aí no versículo 7 ele pede a purificação, né? Agora no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Elohim. Davi não se sentia maior que ninguém. Ele estava preocupado dele cometer crimes de sangue. Olha aqui. Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Eterno, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te compraz em sacrifícios, senão os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Elohim são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Agora vamos lá em Apocalipse, no capítulo 16. Que o estabelecimento de justiça aqui em Apocalipse 16, a consequência é gravíssima aqui, pois os homens não se arrependerão das suas obras. Apocalipse capítulo 16. Não vai a porta do arrependimento, não estará mais aberta. Interessante nisso, né? Ele diz, aqui são as 7 últimas pragas. Olha só, então ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Elohim. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, como aconteceu no Egito. E aonde que eu estou? 3. E morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e tornaram-se em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer, interessante isso aqui, o anjo das águas, dizer, justo és tu, justiça e retidão está nas tuas mãos, ó Elohim, que és e que eras o santo, porque julgastes estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disto. Eu ouvi uma voz do altar responder, na verdade, ó eterno Elohim, todo-poderoso El Shaddai, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abraçados com grande calor, blasfemaram contra o nome de Elohim, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram. Obrigada, Roberto, para lhe darem glória. Ouviram? Não se arrependeram. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta.
E o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor. Sabe por que vai morder a língua? E vai dar câncer de garganta e de língua. Sabe por quê? Por falar mal do justo. E desvalorizar o justo. Não se una com o ímpio. Aquilo que esse homem fala ao meu respeito, ele não tem, ele está em devaneio. Mas ele quer atingir o servo de Deus de todas as formas, atingir com a língua. Deus vai fazer apodrecer a língua na boca. Eu não tenho medo de dizer isso. E não, se não se arrepender dos pecados, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra Elohim do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, como semelhante a do Egito, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Elohim El Shaddai, Todo-Poderoso. No grande dia. E eles vão se encontrar no Meguido. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu. Nós temos um cântico que diz, que cantamos em Apocalipse, que as nossas vestes são vestes de quê? De justiça e retidão. Essas são as vestes dos santos. Olha aqui, ó. E não veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Houve relâmpago, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal como foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. Elohim se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada. Pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Elohim por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Gravíssima essa situação. Não vai haver mais arrependimento. Diferente da situação de Faraó. Com Faraó houve arrependimento. Ele próprio se arrependeu para a prática da justiça. Por isso que eu falei, o ponto máximo da justiça, da retidão, é a salvação. Mas ninguém alcança a salvação sem arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados é uma doutrina bíblica. Arrependimento de pecados. Deixar de praticar aquilo que nós praticávamos de errado. Ajudar o pobre e o necessitado. Por que Elohim vai descer para julgar no Egito? Por causa da injustiça, da opressão aos filhos de Israel. Quando você ajuda um órfão e um necessitado, você está tirando da opressão. Pois ele não tem quem o assista. A minha oração todos os dias é que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos sustente financeiramente para continuarmos com a causa do pobre e do necessitado. Para continuarmos com a causa do pobre e do necessitado. Irmão, se não há arrependimento, as consequências são graves, 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 graves e graves. Tzadik é o justo. Fala daquele que é servo. Quer ver? Vamos em Malaquias. O justo, Malaquias fala muito bem sobre essa questão aqui. Você vai ver a diferença entre aquele que serve Elohim e aquele que não serve. Olha aqui, ó. Versículo 14 de Malaquias 3. Olha ali.
Você sabia quem é servo? É aquele que pratica a retidão, que procura preservar a paz e a prosperidade. A prosperidade é a ausência de necessidade. É a ausência de necessidade. Não é essa prosperidade que você tem que ter um apartamento luxuoso em frente à praia. Você pode tê-lo, mas compre com o seu dinheiro, se você tiver. Não é motivo nosso aqui ficar orando para te dar um apartamento. O que nós temos que orar aqui é para a prática de justiça. Para necessidades básicas serem supridas. Remédio, roupa, alimento e moradia. É isso. Necessidade básica. Olha aqui, ó. Vós dizeis inútil é servir a Elohim. Que vos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Eterno dos Exércitos, mas agora nós reputamos bem-aventurado o soberbo, bem-aventurado a Faraó. Os que cometem impiedade certamente prosperam, até os que tentam ao Eterno escapam. Quase que Asaf entra por esse caminho também. Vocês lembram lá, né? Então aqueles que temiam o Eterno falaram uns aos outros, e o Eterno atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Eterno e para os que se lembrassem do seu nome. Eles serão meus, diz o Eterno dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Pouparei o justo, Tissadi, que é justo, e o servo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo, aqui é Tissadik, e o ímpio, entre o que serve a Elohim e o que não serve a Elohim. Então o homem que pratica a justiça e a retidão, o servo, ele vai preservar a paz e a prosperidade da comunidade. Como é que ele preserva a paz e a prosperidade da comunidade? Cumprindo os mandamentos de Elohim. Qual o mandamento? Assistir a viúva. Saciar a fome do necessitado. Isso é mandamento de Elohim. Mandamento que estão na Torá. Cumprindo os mandamentos divinos acerca do próximo. São as leis sociais. Que para Faraó elas não existiam, porque quem era rei era ele. Então vamos ver. Vamos ver o combate, Faraó. É isso que ele está dizendo. Especificamente, vamos lá no livro de Jó, que eu quero te mostrar uma coisa para você entender sobre isto que Jó fala aqui, no capítulo 29 de Jó. Olha só. A semelhança de Jó aqui, Jó está falando que ele livra o pobre e o necessitado, o órfão. Ele ajuda o cego em seu caminho. O cego, ele sai esbarrando isso aqui tudo e derrubando tudo, ele não sabe onde anda. Não é assim? A obrigação sua e minha é ensinar a justiça de Elohim. Mas como é que você ensina se você não cumpre, criatura? Olha aqui, 29, versículo 12 a 16. Olha aqui. Porque eu livrava os pobres que clamavam, o órfão que não tinha quem o socorresse. 29, 13. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Cobria-me de retidão. E ela me servia de veste. De veste de justiça. Como manto e diadema era a minha justiça. Tá vendo? Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Porque eu ajudo o que está duvidando a encontrar o caminho da palavra. Eu era pai dos necessitados, examinava com diligência a causa dos estrangeiros, leis sociais. Foram nessas leis que Faraó foi inserido e foi desaprovado. Por isso que ele vem para julgar. Foram em cima dessas leis que Sodoma e Gomorra também foi julgado. Muito triste certa vez quando estavam construindo lá a Praia de Camburi. A Praia de Camburi. Que construir e gastar dinheiro. E gastar dinheiro. E gastar dinheiro. E gastou dinheiro público. Aqui no Brasil ninguém faz nada. O governo abre buraco e fecha buraco. E abre buraco, fecha buraco. E abre buraco, fecha buraco. Cada buraco daquele que abre, não, Alarcon, tem gasto. Mas aqui ninguém reclama de nada não. Fica assim mesmo. Né? Então, ali, o engenheiro que fez
o arquiteto daqui de Vitória, que fez aqueles locais para os quiosques. Os quiosques, irmãos, ele fez tão caro, que saiu na Gazeta isso. Era R$1 milhão. Que pobre que chega lá para vender sua água de coco. Que pobre a Lécia que pode dar R$1 milhão numa porcaria daquela, que o mar é só levantar ali e consome com tudo, e destrói tudo que o engenheiro fez. Que mar. Sabe o que isso chama? Arrogância. Dificultar a vida do necessitado. Não ache beleza nestas coisas. Não encontre prazer nisto, porque ele está oprimindo o outro, esse engenheiro. Sei lá quem é, nem sei quem é. Entendeu? Nem sei quem é. Devolver antes do pôr do sol, diz a Bíblia, a capa. Isso é vestir de roupa de justiça, ó, que Jó fez, ó. Devolver antes do pôr do sol o que o pobre empenhou, não é? Para que lhe sirva de abrigo. Isso é praticar justiça, é tzedaká, é justiça, é retidão. Vamos lá em Deuteronômio 24, olha lá para você ver. Segura aí, Jó, que você vai voltar no capítulo 31 de Jó. Eu quero que você veja Deuteronômio capítulo 24. Porque você acha que justiça é só celebrar as festas bíblicas, meu amor? É só você cantar, meu bem? Não, meu bem, tem muito mais que isso. Capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 10 a 14. Olha só. O pobre vai lá e empenha aquilo que ele tem, porque ele não tem abrigo, ele não tem o remédio. Olha o que diz a Torá, vamos ver. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, versículo 10. Não lhe invadirás a casa para te garantires com algum penhor. Não vai invadir a casa dele e tomar a televisão dele, porque ele não te pagou. Ficarás do lado de fora e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se ele for pobre, não te deitarás com o seu penhor. Deixa o dinheiro com ele. Em se pondo o sol, restituir-lhe-á sem falta o penhor, para que possa deitar-te no seu manto. Então ele te abençoará. Isso será para ti justiça diante do eterno teu Elohim. Isso será tzedaká, justiça e retidão. Não explorarás o assalariado, o pobre e o necessitado. Seja ele teu irmão, seja ele estrangeiro que mora na tua terra e nas tuas cidades. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário. O trabalhador que trabalha como pedreiro não pague com cheque. Dê dinheiro vivo a ele, ele sai dali para ir para o supermercado fazer a sua feira. E o seu supermercado? Ele é um assalariado semanal que você tem que pagar em dia. É isso que a Torá está falando aqui, ó. Para que o sol não se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Eterno e haja em ti pecado. E encontre em ti injustiça para com o assalariado e o trabalhador. Era isso que Faraó estava fazendo? Então tinha que vir o bordão de Elohim sobre Faraó. É isso que tinha que vir sobre Faraó. Isso. Volta lá, para você ver o servo Jó. O objetivo da justiça, irmãos, é o bem-estar do próximo. Diz para o seu vizinho, o objetivo da justiça é o bem-estar do próximo. Livrando o fraco, o necessitado, a viúva. É isso aí. Jó capítulo 31, volta lá comigo, por favor. No capítulo 31, versículo 31 a 32, ele diz, eu cuido do viajante que chega na cidade. É isso que ele está dizendo. Eu cuido. Olha aqui. Versículo 31 a 32, olha só. Se as pessoas da minha tenda não disseram, quem não se fartou da carne provida por Jó? Mas o estrangeiro não passava a noite na rua, pois as minhas portas estavam abertas ao viandante. Olha o versículo 24 e 25, olha. Olha aqui, ó. Se no ouro pus a minha esperança,
Ele está dizendo, eu não pus a minha esperança na minha riqueza. Ou disse ao ouro fino, tu és a minha segurança. Se me alegrei. Porque se você põe a sua esperança no ouro, no seu trabalho, você está sendo injusto com você mesmo. Porque você está colocando o seu olho em coisa que não convém. Olha só. E se me alegrei por ser grande a minha riqueza, por ter a minha mão alcançado muito. Olha bem. O que Jó está rejeitando? Confiar nos bens materiais. Como um fim em si mesmo. Os bens materiais vão se desaparecer. Jó, então ele rejeita tudo isso aí, ó. Ele não deixou enganar-se pela falsa adoração. Olha o versículo 26 e 27. Irmão, isso aqui é falsa adoração. Olha bem, olha aqui. Só olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua quando caminhava gloriosa. E meu coração se deixou enganar em oculto e com a mão lhes ofereci beijos de homenagem. Também isso seria pecado para ser punido. Ele está dizendo, eu não homenageei nem a lua nem o sol. Eu não adorei aquilo que a Torá proíbe, que é adorar os elementos dos céus. Ele diz aqui, isso tudo é injustiça. Então Jó está falando que a justiça dele, ele não prejudicava a si mesmo. Porque às vezes você pode ser injusto com você mesmo, praticando algo errado. Uma falsa adoração, você pode ser injusto com você mesmo. A justiça própria produz leis injustas. Quando você define que eu vou fazer assim, e Elohim está dizendo assim, você está estabelecendo, os mestres são os professores para estabelecer justiça própria. Por que hoje nós aprendemos e hoje tem que chorar quase lágrima de sangue para tirar do coração dos membros das igrejas, que a igreja não substituiu Israel. Quem ensinou isso foram os mestres, praticaram justiça própria. Olha Isaías capítulo 10 para você ver. Sabe o que é justiça própria? Ela vem da pessoa mesma, né? É isso aí, dela mesma. Isaías capítulo 10. Ela é conveniente. 29 de quê? Jó 31, 29? Se me alegrei com o infortúnio do que me tem ódio, e se exultei quando o mal me sobreveio, lhe sobreveio. Quando que eu vou me exultar porque Deus vai corrigir alguém que tem ódio contra mim? E eu não vou deixar de perdoar alguém que me odeia? Aonde? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Olha no capítulo 10 de Isaías, para você ver o que fala aqui o profeta. Por quê? O que está dizendo do versículo 1 ao 4? A justiça própria produz leis injustas. Olha aqui, ó. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres, para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Mas que fareis no dia da visitação, no dia que eu te sancionar, no dia que eu te julgar? É isso que Elohim está fazendo. O que você vai fazer? E da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou. Ainda está estendida a sua mão. A justiça própria, ela é conveniente. Por que ela é conveniente? Ela é vantajosa. Ela é proveitosa para você mesmo. Ela é carregada de interesse próprio. A justiça própria. Não a justiça de Elohim. Ela é carregada de interesse próprio. O profeta Isaías disse que esse tipo de justiça, justiça própria, é como trapo de imundícia. Vamos lá, Isaías 66. Versículo 6. Irmãos, eu estou dando o recado para vocês. Ruth é culpada. Ritona é culpada. Os intercessores são culpados. Eu estou aqui, estou falando mentira? Tem algum agente aqui que participa do sacrifício da manhã? Quem estava? Lógico que tem uma porção aqui que participa do sacrifício da manhã. Não já falei isso tudo do sacrifício da manhã? Os textos todos foram dados por eles. Vocês estão pensando que eu só simplesmente organizo e monto em ordem para vocês poderem entender. Só isso.
Mas isso aqui é a boca de Elohim. Não pratique justiça própria, porque a sua e a minha justiça é trapo de imundícia. Olha lá, o que o profeta diz. O servo justo, ele não faz assim. O Tsadik, né, o servo, capítulo 64 de Isaías, versículo 6. Olha aí, para você ver. Olha só, olha só. Olha só que coisa maravilhosa no versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu. Nem com o ouvido se percebeu. Nem com os olhos se viu um Elohim além de ti, ó Adonai. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele sai em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça. Daqueles que se lembram dos seus caminhos. Mas ao continuarmos pecando contra eles, tiraste. Como, pois, podemos ser salvos? Todos nós somos como um imundo. E todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Olha aí, como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha. E os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Olha só, os nossos pecados como um vento nos arrebata. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte, que te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Eterno, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Pratica justiça com esse barro, Elohim. Quebra esse barro. Faz outra vez. Tu és poderoso para isso. Tu és capaz. Faz, quebra esse barro. Isso é justiça. Isso é retidão. Deixa vir sobre nós essa justiça. Deixa vir sobre nós essa justiça. Olha aqui, quebra o barro. Nós somos o oleiro. Tu és o nosso oleiro. Somos todos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Eterno. Nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, porque todos pecaram. Todos. E necessitam de arrependimento. É isso que ele está dizendo. Todos nós. Porque às vezes eu acho que aqueles que foram mortos pelo desabamento da torre de Siloé são mais pecadores do que nós. Não, irmãos. Não, irmãos, não faça isso. Que você vai estabelecer justiça própria. Você vai estabelecer justiça própria. Irmãos, quando o justo, o Tsadik existe, ele exalta a nação, diz a Bíblia. Ele exalta a cidade. A cidade estabelece justiça e retidão. Isaías diz que quando o pecado domina entre os homens que estabelecem a justiça própria, a cidade se torna prostituta. Não vou lá nos textos, não. Os profetas, eles clamam por retidão todo o tempo. Em Amós, no capítulo 5, não precisa ir lá também não, eles clamam por justiça nas portas. Ou seja, as instituições legítimas, as instituições governamentais que tinham que estabelecer justiça e retidão não estão estabelecendo. E nem os que servem a Elohim conseguem ir lá e dizer a verdade e estabelecendo justiça, porque não diz a verdade. Tem medo de se expor, tem medo de ficar mal com um e com o outro. Tem medo das pessoas te abandonarem, te largarem lá como um traste. Assim fizeram com os profetas. Apanharam na cara, foram para o fundo do poço. Por quê? É isso que você tem medo de dizer a verdade? A verdade bíblica não é a verdade que você acha. Não é expor o pecado de ninguém, é a verdade bíblica. Porque quem expõe é Elohim, é a verdade bíblica. Então, a justiça e a retidão é para livrar os fracos, e o justo faz isso. E não lhes faz violência. Irmãos, a justiça tem de tornar cada um de nós novas pessoas. A justiça de Elohim tem que tornar cada um de nós novas pessoas. Ezequiel, no capítulo 36, ele diz: eu tirarei o vosso coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne, para que nós possamos nos dobrar diante da justiça de Elohim e reconhecer o nome dele e reconhecê-lo como nosso Deus, nosso único Deus. Abacuque diz a mesma coisa, dizendo: o justo viverá pela fé.
Ele está dizendo exatamente de justiça e retidão. Ele vai viver pela fé. Você vai confiar em Elohim e vai se entregar inteiramente a Ele. É isso que Abacuque está dizendo. O meu justo viverá pela fé. O meu justo, o meu servo viverá pela fé. Isaías coloca lado a lado a retidão e a obra do Espírito no capítulo 32. Olha ali. Já que estamos no livro de Isaías, você olha. E o salmista diz, a justiça e a paz se beijam. Ele está complementando o que Isaías disse, o que Abacuque disse, o que Jeremias disse, o que todos eles disseram em harmonia com a Torá. Olha aqui, Isaías capítulo 32, para nós estarmos encerrando. Livra-nos, ó Deus, de toda justiça própria. Livra-nos dos interesses próprios. Capítulo 32, o versículo 25. Mas não tem versículo. Versículo 15, desculpe-me. Versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito. Está vendo? Isaías coloca lado a lado a justiça, a retidão e o Espírito. Até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E o deserto se torne em campo fértil. E o campo fértil será tido por bosque. A justiça habitará no deserto. E a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será paz. O efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz. E em moradas bem seguras, em calmos lugares de descanso. Ainda que a saraiva nivele o bosque. E a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados sois vós. Os que semeais sobre todas as águas, que deixais livres os pés do boi e do jumento, os pés do homem e os pés dos animais. Bem-aventurados sois vós. Habitaremos seguramente, mesmo que esteja sendo destruída a cidade, nós estaremos seguros. Essa é a promessa dele, né, Ruth? Essa é a promessa dele. Essa é a promessa dele. Que ele nos dê graça, para que nós possamos dizer, eterno, venha, com os teus juízos sobre nós, e mude o nosso coração, para que nós também, ajustados a ti e a tua palavra, possamos praticar justiça. Pai, muito obrigada pela Parashá Vaiera, e ele apareceu. Manifesta o teu poder também na nossa vida, quando tu prometes ali se manifestar para o Egito, e dar a Faraó a oportunidade de arrependimento, e ele se arrependeu dos seus pecados, mas depois ele volta atrás a praticá-los outra vez e a praticar a injustiça. Pai, não nos permita ser assim. Não nos permita estabelecer justiça própria. Não nos permita, ó Deus, voltar atrás e praticar os mesmos atos que nós fazíamos no passado. Livra esta pequena vinha, livra esta congregação, livra as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, ó Elohim, e faça-nos viver em harmonia contigo e com a tua palavra, porque assim nós seremos bem-aventurados. Assim o Eterno diz, fique de pé e marche e caminhe em direção a Ele. Dá-nos a tua paz e a tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias.